Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sou a Crislane Lopes. Assembleia Virtual e posse da nova gestão da BRP RSSC, período de 2021 a 2024. Haverá também um bate-papo com a participação da Relações Públicas Carlise de Barba, diretora da empresa associada Soma Comunicação. Saudamos os presentes do evento e agradecemos as autoridades presentes. Presidente da Associação Brasileira de Relações Públicas, a BRP Nacional, Juliana Miller, e presidente das regionais presentes. Marcelo Tavares, presidente do Sistema Conferp. Citamos também o presidente do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 4ª Região, Luiz Fernando Munhoz. Agradecemos aos professores e coordenadores de cursos de Relações Públicas presentes no evento. Nosso agradecimento especial à nossa parceira e assessora de imprensa, Maria Inês Momo, que auxiliou na divulgação deste encontro virtual. Convido o presidente do Conherp 4ª Região, Luiz Fernando Munhoz, para fazer uso da palavra. Muito boa noite. Queria agradecer aqui o convite da BRP, pessoal da nossa presidente que está deixando o cargo hoje, mas segue presidindo a nossa Associação Nacional, Juliana. Muito prazer estar com vocês aqui nessa noite. Saudar também o colega de Sistema Conferp, o presidente do nosso sistema, Conherpes, Marcelo Tavares, e também quero fazer uma saudação muito especial a essa diretoria que está tomando posse hoje, a Bianca, a Sabrina, a Crislane, a Kimberly e a Jéssica. Eu quero que vocês tenham muito êxito na gestão que está iniciando, que vocês tenham bastante atitude aí para fazer acontecer na nossa profissão de relações públicas, dar aquela mexida que o mercado precisa, e a gente trabalhar de uma forma que a associação é muito parceira nossa do Conselho, que é de valorizar a nossa profissão, promover cursos, promover encontros. Eu acho que agora, com o retorno da normalidade, e a gente vislumbra aí por um 2022, a gente poder estar mais próximos, mais juntos, que a gente possa ter muitos encontros, estar junto, cada vez mais a gente poder agrupar e juntar todos os nossos colegas aí, profissionais, relações públicas aí. Então, eu desejo muito êxito, uma profícua gestão para vocês, coloco o nosso Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas aqui da 4ª Região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, assim como a jurisdição de vocês, coloco à disposição e sempre de portas abertas para ser parceiro de todas as ações que a BRP desenvolver daqui para frente. Contem com a gente, um forte abraço e minha saudação muito especial a todos os colegas e profissionais que estão conosco aqui nessa noite. Sucesso, gurias! Iniciamos a Assembleia Geral contextualizando a BRP e sua finalidade. Conforme o Estatuto Nacional, a Associação Brasileira de Relações Públicas é uma associação de direito privado, dotada de personalidade jurídica, de duração por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, nem vinculação político-partidária ou religiosa, de abrangência nacional. De acordo com o artigo 2º do Estatuto, a BRP tem dentre as suas finalidades congregar todos os profissionais que exerçam as atividades de relações públicas, pessoas físicas ou jurídicas, e os que exerçam atividades afins dentro dos campos da administração e da comunicação. Tornar conhecida, apreciada e respeitada a atividade profissional de relações públicas. Proporcionar o aperfeiçoamento profissional de seus associados. Incentivar e contribuir para a publicação e difusão de trabalhos técnicos profissionais ou que, direta ou indiretamente, possam proporcionar maiores conhecimentos relativos às atividades de relações públicas. Desenvolver e estimular o intercâmbio com a classe universitária de relações públicas e área afins,
para maior conscientização e valorização profissional. Cooperar com as autoridades e comunidades em assuntos de interesse público. Convido a presidente da BRP Nacional, Juliana Miller, para dar andamento à eleição. Antes de mais nada, ativar o meu microfone para não sair falando como eu sempre faço aqui e vocês só ficarem vendo eu gesticular. Boa noite a todas as meninas desse novo grupo. Munhoz, muito obrigada por ter aceito esse convite, por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada pela tua presença. E brinquei aqui na nossa entrada, o bendito Fruntre das Mulheres, né? Uma gestão nova e de mulheres no poder, no comando, então vamos lá. Hoje é um dia muito feliz, né, para a gente fazer essa eleição e posse, e como vocês sabem, a gente gostaria de estar fazendo ela presencialmente, tomando um café, comendo uma rosquinha, alguma coisa assim, mas quem sabe na próxima gestão a gente consegue fazer isso bonitinho. Então a gente tem que seguir alguns protocolos aqui para poder formalizar o processo, realmente para fazer esse rito corretamente, e depois aí a Cris e a Bianca vão conduzir um bate-papo bem legal, bem bacana com a Carlise. Vou fazer agora aqui uma leitura do termo de posse dessa Associação Brasileira de Relações Públicas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com muita alegria. Só mandar um beijo aqui para o pessoal, já estou acompanhando no chat aqui do YouTube, muita gente bacana, nossa parceira Maria Inês Moman já está aqui presente, a Abigail, que é a presidente lá da BRP do Maranhão, também presente, professora Nadege, um beijo, temos que fazer mais coisas lá na Unicinos, muito legal. E sejam todos muito bem-vindos. Andréa Taides, professora, doutora, parceira, ajudou muito a BRP desde o início, é muito importante a participação dela, convidada do dia 3 do Trilogia RP, que a Cris vai falar mais tarde. Então, vamos dar posse a esse grupo bonito que já está ansioso para começar. Associação Brasileira de Relações Públicas Seccional Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pelo presente instrumento, tomou posse pela Associação Brasileira de Relações Públicas aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para o mandato de 24 de novembro de 2021, hoje, a 24 de novembro de 2024, daqui 3 anos. A diretoria executiva abaixo constituída nos termos do Estatuto da BRP do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Diretoria executiva: Bianca Ferrão de Oliveira, associada número 188, como presidente executiva. Sabrina Raup Souza, associada de número 142, como diretora secretária. Juliana Miller, coincidentemente essa que vos fala, continua ajudando aí o grupo, pelo menos mais um pouquinho, até fechar todo esse meu ciclo, associada de número 002, como diretora tesoureira. Crislaine Lopes, que está sendo hoje a nossa mestre de cerimônias, muito obrigada, Cris. Associação número 185, diretora de Relações Públicas, vai ser a responsável aí por organizar a partir de agora também as nossas redes sociais. E depois também tem novidade que vai ter os delegados que ela vai coordenar. Kimberly Estela, Kimberly, eu não consegui treinar o teu sobrenome, me desculpa, eu tentei algumas vezes, eu sou alemoa, eu sou Miller e eu não consegui, então eu te peço desculpas por isso. Quando tu te apresentar, por favor, fale para nós várias vezes o teu sobrenome até a gente decorar. Associada de número 190, que é a presidente da Comissão Fiscal, e a Jéssica Arilde Fabro, associada número 191, que é a secretária da Comissão Fiscal. Sendo assim, pelos poderes atribuídos a mim como presidente executiva nacional, declaro empossada a diretoria acima descrita para a gestão 2021 a 2024
da Associação Brasileira de Relações Públicas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A diretora secretária, Sabrina Halpe, irá fazer a leitura da ata de posse. Bina, agora dessa vez não fui eu, é você que está com o seu áudio fechado. Obrigada, Ju. Ia ler toda a ata e não ia ver o áudio fechado. Boa noite a todos. A ata da reunião ordinária da Associação Brasileira de Relações Públicas, seccional Rio Grande do Sul e Santa Catarina, realizada no dia 24 de novembro de 2021, na plataforma online Zoom, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da ABRP Nacional. Aos 24 dias do mês de novembro de 2021 e conforme deliberação da reunião ordinária da ABRP Nacional, realizada em 21 de junho de 2021, reuniram-se pela plataforma online Zoom, dada a pandemia causada pelo Covid-19, profissionais, estudantes e professores de relações públicas para deliberar referente à Assembleia Ordinária de eleição para o novo mandato da gestão regional de 3 anos, bem como troca de endereço fiscal. Mediante convocação expressa aos associados por edital com antecedência de 40 dias corridos, nos termos do artigo 25º do Estatuto da ABRP-RSSC, e com a presença do presidente do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas, 4ª Região, senhor Luiz Fernando Munhoz, a primeira chamada da Assembleia, às 19h40, tratou da eleição dos novos membros a assumirem seus cargos a partir da data de hoje até a data de 24 de novembro de 2024. Com o aval dos associados ativos, presentes ou que manifestaram seu consentimento via e-mail por não comparecerem ao ato, a presidente executiva da Associação Brasileira de Relações Públicas Nacional, Juliana Miller, pelos poderes a ela atribuídos, deu posse à nominata acima citada com seus respectivos cargos, conforme o termo de posse, para um mandato de 3 anos. A nova diretoria será presidida pela Relações Públicas Bianca Ferrão de Oliveira e composta pelos demais membros a seguir: Sabrina Halpe Souza, Crislaine Lopes, Juliana Miller, na diretoria executiva, e Kimberly Stella e Jéssica Arilde Fabro para a comissão fiscal. A segunda chamada, ocorrida às 19h50, tratou da troca de endereço fiscal da ABRP Regional, que passa a ser sediada na rua Balduino Rambo, número 132, complemento 102, no bairro São José, na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, endereço também residencial da presidente empossada. Lembrando que, por a entidade não possuir sede própria, acompanha o local da representante legal durante o mandato. Empossada a nova diretoria da Associação Brasileira de Relações Públicas, seccional Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o evento online contou com um painel interativo via chat do canal do YouTube com o tema Máscara, Álcool Gel e Comunicação, Novos Paradigmas, que teve como convidada a associada categoria empresarial Soma Comunicação, representada pela sócia Carlise de Barros. Com a definição da diretoria, a ABRP-RSSC deverá determinar ações estratégicas visando a retomada de suas atividades nos estados propostos e iniciar suas atividades de valorização da profissão. Ainda na ocasião do encontro online, foi lançado o programa de angariação para delegados aspirantes, que serão selecionados por meio de aplicação de testes e devem ser empossados em assembleia, com data a ser definida, até o mês de fevereiro de 2022. Encerrado o encontro do qual eu, Sabrina Halpe Souza, na qualidade de diretora secretária
Lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pela presidente. Juntamente com essa ata, também será registrado um documento com todos os dados da diretoria empossada. A presidente empossada, Bianca Ferrão, irá realizar o seu discurso. Boa noite, pessoal. Eu quero iniciar aqui reforçando os agradecimentos já feitos pela Juliana Miller. Agradeço muito por vocês dedicarem esse tempo aqui conosco nessa noite. E eu quero abrir um espaço aqui para um agradecimento especial a todos os integrantes, né, da história da Associação de Relações Públicas Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todas essas pessoas que já construíram a história, né, que contribuíram com a valorização da nossa profissão até aqui, especialmente a Juliana, que deixa esse legado repleto de competência e amor à profissão no seu período como presidente da regional. Falando um pouco sobre mim, né, sou canoense, graduada em RP desde 2017 pela Unicinos São Leopoldo e especialista em recursos humanos pelo IPOG. Eu atuo no mercado de comunicação desde o meu primeiro semestre da graduação e há alguns anos estou direcionada para o mercado de comunicação interna e endomarketing. A BRP esteve presente na minha formação, muito fortemente durante a graduação, com cursos e eventos, como Congrega RP, e eu posso dizer que esses conhecimentos apoiaram muito no que eu buscava, na minha formação, em tudo que eu aplico até hoje. Ter a missão de presidir a nova gestão é uma grande oportunidade e também um desafio para o qual a diretoria deste triênio está empenhada, com muito entusiasmo e sede. Queremos oferecer o mesmo apoio que já recebemos por meio do trabalho da entidade, impulsionando a qualificação e a valorização de nossa profissão na região. Eu tenho 2 recados para passar a vocês agora. Nós aproveitamos este momento para lançar nossa campanha de delegados aspirantes, que selecionará 2 estudantes de RP para participarem voluntariamente da nossa diretoria. Esta é uma oportunidade de desenvolvimento de habilidades e práticas que preparam para o mercado de trabalho. A partir de amanhã, nós divulgaremos mais informações sobre como vai funcionar esse processo seletivo nos nossos canais da BRP, RSSC e também em contato com as universidades. Outro recado, ao final do evento de hoje, nós sortearemos uma associação gratuita para 2022, tanto para novos associados quanto renovação de já associados, entre os profissionais ou estudantes de relações públicas presentes que se interessarem. E, por fim, eu chamo as integrantes da nova diretoria para que se apresentem. Sabrina Halp Souza, diretora-secretária, Crislaine Lopes, diretora de Relações Públicas, Juliana Miller, diretora-tesoureira, Kimberly Estela Varros, presidente da Comissão Fiscal, espero que eu tenha pronunciado corretamente, e Jéssica Fabro, secretária da Comissão Fiscal. Obrigada. Mais uma vez, boa noite, pessoal. Agora me apresentando. Então, eu sou a Sabrina Halp Souza, hoje empossada como diretora-secretária da BRP Regional, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sou natural de Porto Alegre, formada em Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria. Possuo uma especialização em Planejamento em Comunicação e em Gestão de Crise de Imagem pela PUC do Rio Grande do Sul. E sou uma apaixonada e entusiasta pela comunicação interna e endomarketing. Já atuo no mercado de comunicação desde 2009 e agora estou num período de grandes mudanças. Mudei de estado, estou residindo em Itapema e estou tendo a oportunidade de trabalhar com endomarketing numa empresa aqui da região de Santa Catarina. O convite para integrar a equipe
que hoje oficialmente inicia a gestão, me encheu de orgulho e de muito entusiasmo, porque vem a somar com esse meu momento tão importante da minha carreira, que me oportuniza a participar mais ativamente e realizar ações para ajudar a destacar e a valorizar ainda mais a profissão de relações públicas. Uma profissão que une tantas áreas de conhecimento, com tanta diversidade de atuação e que só tende a crescer, como nós, né, profissionais, acompanhamos no mercado. Muito obrigada. Boa noite, eu sou a Crislane Lopes, sou natural de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, e há 2 meses moro em São José, Santa Catarina. Eu me formei em Relações Públicas pela UFSM ano passado e estou concluindo uma pós em Gestão Esportiva pela Fevale. Eu atuo com produção de eventos desde o início da graduação, no segundo semestre, mais ou menos, de 2015, mais para a parte de shows e bailes, também com comunicação interna e endomarketing, e a parte dos esportes. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade e a confiança depositada em mim para dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo desempenhado. E contribuir com a minha experiência nos eventos também. Além de levar o nome da entidade e da profissão cada vez mais longe, valorizando e conectando mais profissionais e estudantes. Planejamos ter eventos presenciais em 2022 e contamos com a indicação de vocês para as temáticas desses eventos. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. O meu nome é Kimberly Stella Varros. Não é muito difícil o sobrenome, é um pouquinho só. Eu sou de Santa Maria. Concluí o curso de Relações Públicas no ano passado pela Universidade Federal de Santa Maria no segundo semestre, que veio um pouquinho para esse ano por causa da pandemia, então eu concluí no início desse ano, né, o último semestre. Eu sou formada em gestão de recursos humanos também, sou especialista em gestão estratégica de pessoas e em liderança estratégica, então eu sou uma apaixonada pela comunicação interna, pelo endomarketing, pelo relacionamento dentro das empresas, pensando principalmente não só na comunicação externa, mas no funcionário que é o colaborador, que é o que faz a comunicação acontecer. É com muita satisfação e carinho que eu agradeço, né? Eu vou fazer parte dessa equipe, nessa nova gestão que vem para trazer ainda mais contribuições para a nossa área, né? E unir profissionais e estudantes. Essa profissão que cada vez mais mostra sua importância no mercado, né? E eu acho que uma palavra fundamental para a gente, que o RP sempre demonstrou, é resiliência. A gente tem que ser resiliente, a gente tem que se adaptar, né? Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Espero agregar muito a comissão junto com vocês. Meu muito obrigada. E um bom evento para todo mundo. Boa noite a todos. Eu sou a Jéssica Fabro. Eu moro em Farroupilha, aqui na Serra Gaúcha. Eu me formei pela Unicinos em 2017-2, já faz um tempinho, né? Atualmente, eu atuo na área de comunicação interna e endomarketing, assim como aqui em Kimberly, sou uma apaixonada por pessoas e por comunicação. Então, eu sei do papel que a gente tem, a importância do papel que a gente tem dentro das empresas, assim, né? Então, isso me motiva muito todos os dias, né, a ir trabalhar, então, a fazer também a diferença na vida dessas pessoas, né. Então, atualmente, assim, o meu foco mesmo é na comunicação interna, endomarketing, produção de conteúdo, muita produção de conteúdo. Também, muitas vezes, atuo com produção de conteúdo para público externo, institucional também, né. E estou sempre envolvida também com eventos, né, mas o meu foco maior é na comunicação interna e endomarketing. Trabalho também no RH,
Então, vivo esse universo dentro de recursos humanos, assim, que também é uma área que eu sou apaixonada. E a minha, assim, quero também agradecer, né, vocês por essa oportunidade, pelo convite, pela confiança, assim, estou muito feliz. A minha expectativa é de trocar muito conhecimento com todas essas profissionais, né, são pessoas diferentes que podem agregar muito para mim na minha carreira, assim como eu acredito que eu posso compartilhar também muito conhecimento, então estou muito feliz. Também tenho o desejo, né, de dar mais visibilidade para a nossa profissão. Eu acho que com a pandemia e com tudo que vem acontecendo, a gente vem mostrando cada vez mais o quanto a nossa profissão é estratégica no mercado, né? E as pessoas também estão percebendo o nosso valor, né? Muito mais do que alguns anos atrás, muito mais do que na época que eu estava na universidade, por exemplo, eu percebo muito essa mudança. Então, esse é meu desejo e também, né, fortalecer ainda mais essa associação e levar adiante, né, e colaborar com o que eu puder. Muito obrigada. Convido a presidente da BRP Nacional para saudar a nova diretoria e despedida do cargo na regional. Ih, gente, que marmelada isso, é sempre as mesmas pessoas, né? Bom, gente, primeiro deixa eu fazer uma correção aqui, porque eu pulei etapas, né? Parece que faz evento desde ontem, que nunca fez um evento na vida, e pulei uma etapa aqui só para dizer para vocês que a posse, esse momento de assembleia e posse, a assembleia ela requer uma votação. Associados ativos no ano de 2021, hoje nós temos 26 pessoas. Vi aqui Maria Inês colocando, sou a associada número 029, que bonito, hein, Maria Inês? Gostei, achei legal ali. E essas pessoas que não puderam estar presentes, puderam manifestar, receberam a sua convocação por e-mail, com 40 dias de antecedência, como prevê o nosso estatuto, tá? Então, todos os associados ativos receberam esse material, puderam fazer a sua manifestação por e-mail e também poderiam se manifestar. Estou vendo aqui que entre os que estão comentando no chat, enfim, a gente tem 3 pessoas presentes aqui. Maria Inês também já tinha demonstrado, é nossa parceira, enfim, acho que é bem por aí mesmo, tá? Só quero fazer mais um agradecimento antes de fazer essa minha despedida. A Roberta Hoffman, que está aqui presente, que atuou como trainee nesse último ano, aqui conosco na regional do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ajudou muito a responder muitos e-mails, a fazer as postagens, a criar conteúdo, a pensar os TBTs, as dicas de livros, então ela fez bastante coisa bacana. Uma estudante que está se formando agora também, muito obrigada, Roberta, e também as outras meninas, né, que estiveram aí presentes no projeto de trainees, que foi a Mariana Pedroso e a Valentina Dal Castel, né, as 3 meninas. E agora, como despedida, e por isso também já nem entrei ali dentro da apresentação da diretoria regional para não estender, agradecimento, né? Como a Bianca já citou, assim, é muito, muito importante esse sentimento de gratidão. E o trabalho voluntário, gente, ele é árduo, porém, ele é muito compensatório. A gente vai colher muitos frutos, a gente vai conhecer muita gente bacana, conheci a Carlise, assim, a gente tem um bom contato, né, Munhoz, também nos conhecemos aí em função dessa rede de relacionamento das relações públicas, e todos os que estão aqui presentes, alguns talvez eu nem tenha conseguido ver ainda pessoalmente, mas a gente cria conexões muito legais que vai muito além daquilo que a gente faz aqui na BRP, e é por isso que a gente trabalha, é por isso que a gente acredita na profissão, e não diferente da BRP, o conselho também não é assim, né, Munhoz? Também todo mundo é voluntário, é porque a gente acredita, e só acreditando é que a gente vai realmente conseguir chegar em algum lugar. É fácil? Não, não é, porque a gente tem que fazer coisas às vezes no domingo, no sábado, à noite, abrir mão de algumas coisas da nossa vida para poder realmente abraçar a causa. E assim, né, gente, ninguém é obrigado a nada, nunca vai ser, né? Mas se a gente abraça essa causa, se a gente pega a responsabilidade, então a gente está com essa responsabilidade e tem que assumir. Então, é realmente muito, muito bom saber que a gente tem pessoas tão bacanas aqui.
A Nadege está colocando aqui orgulhosa das egressas. Que legal, né, Nadege? Acho que em todas as gestões, em todos os momentos, a gente teve egressas de relações públicas da Unicinos. Isso é um sinal, Nadege, isso é um sinal de que realmente o pessoal lá de RP da Unicinos está fazendo o seu trabalho direitinho. E agradecer também aqui quem esteve comigo nessa gestão atual de 2017 a 2021, nós estendemos um ano em função da pandemia, em especial a Michele Becker Mariano, uma egressa de RP da Unicinos, o Luiz Eduardo Meneghetti, o Micael Carvalho, a Cris De Luca, o Fabrício Ungaretti, a Nathalie Weber e a Marielle Oliari. Então, são os nomes aqui que comporam com a gente, não puderam ficar em toda a gestão, e a gente foi fazendo uma troca, enfim, e me despeço feliz de dever cumprido e muito agradecida. Ontem eu fiz um post de despedida, até para poder me emocionar ontem e conseguir tocar hoje sem ter nenhum problema, que recebi só muito amor, muito carinho, e isso para mim também é gratificante, né? Então, quando eu olho esse tipo de mensagem, eu penso, acho que eu fiz o que eu deveria ter feito, e a gente vai dar essa continuidade. Só vou entregar realmente na condição, Bianca, essa presidência tem uma condição para te entregar, tá? Que é fazer o melhor Congrega RP de 2022, porque a gente precisa de um evento presencial. A gente precisa se juntar para rir, para conversar, para falar de relações públicas. Então, aqui, Bianca, você está assumindo um compromisso comigo de fazer o melhor Congrega RP de todos os tempos e trazer muitas caravanas de Santa Catarina, lá de Frederico Westphalen, de Santa Maria, para a gente fazer um baita evento aí e fazer a nossa 5ª edição do Congrega RP. Gente, muito obrigada. O espaço agora vou deixar aí vou continuar interagindo com vocês aqui no chat, mas a Bianca com certeza tem agora para tocar aí, agora como nossa presidente, e convidar a Carlise. Acho que tem a foto ainda, né, Cris, para a gente fazer esse registro. Vou pedir só para vocês ficarem meio quietinhos, um pouquinho, assim, um segundinho, só para eu poder fazer esse nosso print, que deveria ser uma foto oficial bem bonita, né? Mas é o que temos aqui. Claro, né, gente, eu sempre vou fazer junto com o Fantástico Mundo RP, que nunca nos deixou na mão, e é um blog muito legal. Então, assim, Fantástico Mundo RP sempre presente com a BRP aqui. Prontinho, foto feita, entrego a palavra, me despeço aqui e fico no chat. Iniciamos o bate-papo. Desculpa. Iniciamos o bate-papo com Carlise de Barba. A mediação será feita pela presidente eleita, Bianca Ferrão. Haverá sorteio de uma cortesia de associação na BRP. O link será colocado no chat. Amanhã faremos o sorteio pelo sorteador e será postado em nossas redes sociais. Ju, missão Congrega RP, aceita. Gente, então, para falar sobre as demandas das empresas em comunicação durante a pandemia e como o trabalho de RP evoluiu nesse contexto, nós convidamos Carlise de Barba, diretora da empresa associada Soma Comunicação, como nós já comentamos. A Carlise irá abordar a realidade do mercado, que é tão importante para nós estarmos acompanhando por dentro, né? E teremos um tempo para perguntas após a fala da Carlise, que poderão ser enviadas aqui no bate-papo. Carlise, seja bem-vinda. Obrigada, Bianca. Parabéns, né, para a nova diretoria que toma posse. Como eu comentei antes, né, na nossa introdução ali, rostos que eu não conhecia, né, novos aí. Gostei de ver que é um pessoal forte de comunicação interna, né, que é uma necessidade tão latente que a gente tem encontrado nas empresas.
A Soma é uma empresa que atua mais aqui na Serra Gaúcha, mas a gente tem clientes em Porto Alegre, tem clientes em Goiás também, e as necessidades que a gente encontra no corporativo são basicamente as mesmas, né? Independente da distância aí física, a gente percebe que tem essa necessidade muito forte em termos de comunicação. E valorizar as pessoas tem sido uma grande necessidade e uma referência também, né, na atuação do profissional de RP. Então, que bom ver pessoas super engajadas aí com as outras pessoas. A minha formação é em Relações Públicas aqui pela Universidade de Caxias do Sul, eu estou em Caxias do Sul, né, aqui na Serra Gaúcha, e na Soma nós dividimos, né, a Leila, que é minha sócia, ela é mais do lado da comunicação interna das pessoas e eu sou mais voltada ao mercado, então minha especialização é em gestão empresarial, agora eu estou concluindo uma na PUC de Branding, Marketing e Growth, que é a primeira especialização no Brasil, e já engato uma o ano que vem em gestão comercial, então bem focada para mercado mesmo, né? E é um pouco mais sobre isso que a gente vai falar hoje e também a questão de como que a gente conseguiu evoluir em termos de trabalho de relações públicas como comunicação corporativa no conceito da pandemia, né? Eu vou compartilhar aqui a apresentação para a gente usar como base e fiquem à vontade também para fazer as considerações. Então, o tema proposto aí pela Júlia, né, que nos fez o convite no momento, foi máscara, álcool gel e comunicação, novos paradigmas, porque na verdade a gente teve que se habituar a utilizar essas ferramentas no nosso dia a dia e ajustar a comunicação para que a gente pudesse chegar nos resultados que tanto comunicação interna quanto externa precisa, né, ajustando a nossa realidade, ajustando ao cenário. E eu acredito que se tem um profissional que consegue gerenciar as crises, adaptar os movimentos e buscar soluções, com certeza esse profissional é o Relações Públicas, né? Então, a gente consegue mapear muito bem de forma estratégica quais são as oportunidades de atuação. E, com certeza, na pandemia isso foi muito necessário. Tanto que a gente traz aqui... olhando para o impacto que nós tivemos em termos de comunicação, eu lembro que no começo da pandemia nós ficamos pensando, a Soma é uma empresa pequena, né? Nós temos uma equipe hoje de 10 pessoas, mas no começo da pandemia a gente estava com metade disso, e a gente começou a se preocupar. Como que vai ser o cenário, quanto que as empresas vão fechar, vai abrir, como é que vai ser o contexto todo, e tivemos a mesma preocupação que qualquer empresa teve, né, nesse movimento. Mas aí a gente começou a perceber que o mercado para a comunicação, ele se abriu muito mais, né? A gente começou a perceber que empresas que antes não atuavam perceberam e entenderam a real importância de ter uma comunicação estruturada, de forma que se tenha estratégia e que se possa trabalhar pensando no contexto que o cliente realmente precisa. Então, compartilho com vocês como foi a nossa realidade enquanto empresa pensando nesse contexto de pandemia. De 2019 para 2020, nós tivemos um crescimento de faturamento de 73%. E de 2020 para 2022, mais 69%. Isso significou, nunca foi um objetivo da Soma ser uma grande empresa de comunicação. A gente sempre tem muito claro no nosso planejamento que nós queremos atender com eficiência os clientes propostos. Porém, a gente entendeu essa necessidade, cada vez mais empresas nos buscaram pensando nesse viés, e aí o que nós tivemos que fazer? Praticamente dobrar a nossa estrutura de equipe também. E esse dobrar a estrutura foi em relações públicas. Por quê? Porque a necessidade maior do cliente era entender qual é o posicionamento que ele precisa, né? Qual é o viés que ele precisa dar. E aí a gente traz até alguns cases para compartilhar com vocês, porque principalmente foi presença online de empresas que não tinham, né, não só comércio, porque quando a gente fala em presença online, a gente foca muito no comércio, né,
Mas não, indústria, empresa de serviço, teve muita necessidade de readaptar o negócio, porque daqui a pouco ele estava fechado, o cliente não tinha mais como fazer uma visita, ele não estava habituado a fazer reuniões online, ele não estava nem presente com ferramentas online, e eu não estou falando nem só de rede social, muitas empresas não tinham site, não tinham um Google Meu Negócio, não era possível, não tinha realmente um posicionamento, né? Então, esse com certeza foi um forte viés de atuação nesse movimento todo de pandemia, além da questão da valorização das pessoas que eu comentei no começo, né? Porque aí veio muito aquela preocupação com o físico, com a saúde mental, com o manter os profissionais atuando dentro da empresa. Hoje, aqui na Serra, principalmente, a gente tem uma realidade que praticamente todos os nossos clientes, eles têm vagas em aberto para preencher. E não é exclusivo dos clientes da Soma, é de todas as empresas aqui da região. Isso não é uma necessidade só da região, é uma necessidade que a gente está percebendo a nível nacional. Por quê? Porque as pessoas estão buscando se identificar com a cultura da empresa, né? Eu só vou trabalhar numa empresa que eu entendo que para mim faz sentido, que está dentro da minha cultura, que tem os mesmos valores, que eu consigo me identificar. E cada vez mais, não é só o salário, não é só o valor financeiro que conta, o valor emocional, que a gente tem falado muito, o valor do me sentir parte, do realmente vestir a camisa, tem pesado cada vez mais. E por isso a comunicação interna, né, como nós falamos aí da atuação da maior parte da diretoria, ela vem crescendo muito, e ela tem se tornado um fator de muita performance dentro das empresas, porque não adianta eu ter processos organizados, eu ter clientes me buscando e eu não conseguir produzir e entregar, né? Então, esse foi um viés muito forte de trabalho de RP, e um outro que nós tivemos que foi, vou dizer, 70% do processo todo aí de crescimento na pandemia, foi a questão de estratégia e reposicionamento, as empresas repensarem o seu negócio, entender o que nós conseguimos conquistar até a pandemia, o que realmente era o carro-chefe daquela empresa, e de que forma que ela poderia aproveitar mais isso no mercado. Então, foi muito forte esse trabalho de reposicionamento, de entender o que a empresa pretende nos próximos anos, se está adequado à imagem, se está de acordo com as possibilidades que o mercado precisa. Foi muito, como eu comentei, eu acho que 70% do nosso trabalho foi em cima disso. E provavelmente daqui para frente é o que vai se manter, porque uma vez que a empresa entende qual é o seu negócio, tudo muda, né? Os canais mudam, a forma de trabalhar muda, o treinamento interno muda, e ele consegue resultados muito melhores focando no que realmente faz sentido. Porque senão daqui a pouco ele está muito amplo ou está concorrendo com várias empresas e não consegue chegar no resultado que tanto gostaria. Isso independente de segmento de atuação. Por quê? Como eu comentei, quem era comércio teve que se ajustar. Daqui a pouco eu vou ter que fazer um comércio eletrônico, eu vou ter que trabalhar de uma forma que até então eu não tinha pensado e não estava preparado para isso também. Então, foi assim, a toque de caixa, muito rapidamente, de forma de conseguir organizar, de conseguir agilizar processos para que as coisas pudessem chegar no resultado que o cliente pretendia. A indústria teve um impacto muito forte na pandemia, mas entendeu que era possível ajustar produto, ajustar processo, identificar outras formas de trabalho, e aí a comunicação serve como viés para comunicar isso para os públicos que realmente são de interesse e fazer o elo, né, entre o que a empresa gostaria e os seus públicos. E o setor de serviços, que foi o que mais cresceu no contexto todo, porque muitas pessoas que ficaram desempregadas ou tiveram redução de jornada, tiveram que acabar complementando renda, buscando empreender. O que mais a gente viu nessa pandemia foram novos negócios, né? Os microempreendedores, pessoas que se uniram para criar outras atividades, comunidades de empresas também, a gente percebeu muito, o coletivo se destacou bastante, e a comunicação é quem organiza todo esse processo. Vimos muito profissionais se reinventando, né? Eu trabalhava numa empresa, mas eu tinha um sonho de ter uma outra e mudar completamente de área.
foi a oportunidade que muitos conseguiram observar e conquistar para poder fazer esse reposicionamento. Então, a gente viu que o crescimento ele foi em todas as áreas, mas eu destacaria o setor dos serviços como o principal, pelo menos na nossa atuação. Ótimo. E entendendo tudo isso, como que o RP pode se posicionar ainda, né, no nosso setor de pandemia, no contexto de pandemia, e como que ele pode aproveitar esse movimento de forma que se consiga valorizar ainda mais a profissão. O que a gente fala é, o RP, ele é um gestor de estratégia, né? Tanto que na Soma nós temos jornalistas, publicitários, designers, nós temos todo o time de comunicação, especialistas em gestor de tráfego, mas quem faz a estratégia e quem acompanha todo o movimento do cliente são relações públicas, justamente porque nós temos o conhecimento do todo, o mapeamento geral da comunicação. E cada vez mais, se vender como estrategista traz resultados e traz valorização para a profissão também. Integrador de relacionamentos é outro ponto, porque o que mais a gente faz é gestão de crise. E eu não estou falando só de grandes crises de imagem, de problemas gigantescos aí que se tem que gerenciar. Crises entre setores da empresa, entre gestão, entre até fornecedores, a empresa e os seus clientes. Então, assim, dá para trabalhar plano de ação para cada um dos relacionamentos que a empresa tem envolvido, porque integrar esses relacionamentos é o que vai trazer o resultado para a empresa poder conquistar os seus objetivos. E aí, a gente trabalha muito forte e sempre sugere, e toda vez que eu falo nos movimentos aqui da BRP, eu reforço isso, que a gente tem que trabalhar com foco no resultado, sim. Não é porque a nossa profissão ela é comunicação que a gente não consegue ter indicadores, a gente não consegue medir, e não só dos online, a gente consegue estruturar muita coisa offline também e mostrar para o cliente como era antes e como ficou depois de ter um processo estruturado de comunicação, de ter ações que se tenham indicadores definidos, e a gente não precisa trabalhar com muitos indicadores, a gente precisa ter bons indicadores, que nos tragam exatamente o que a gente precisa saber e que nos permitam entender o que está dando certo e o que pode ser diferente. Então, esse é o viés, com certeza, que cada vez mais o RP pode e deve perceber dentro das organizações. E aí a gente fala, o que foi que mudou nesse contexto todo? Eu diria, pela nossa percepção, a gente está completando em março do ano que vem 10 anos de Soma, que o que mudou foi a mente do gestor. Foi o gestor das organizações perceber que comunicação, ela é um pilar, sim, de estratégia. E que não é mais, é um simples departamento, ou é um apoio do marketing, ou é um apoio de RH. Não, comunicação é uma estratégia. Ela precisa ser vista de forma integrada com o planejamento estratégico da empresa, entendendo para onde a gente quer chegar, entendendo os gaps, trabalhando em conjunto com as outras áreas, justamente para que se consiga chegar no objetivo proposto. E, com a pandemia, os gestores começaram a se dar conta de que tem que ser, de que é assim que funciona, porque ora a gente não está próximo, ora o cliente não está, então a gente precisa focar em coisas que são efetivas para que realmente a gente consiga atingir os objetivos. Eu diria que o grande aprendizado da pandemia em termos de comunicação e principalmente em relações públicas foi essa percepção do gestor de que a estratégia é o que garante o resultado do negócio. E que bom, porque agora a gente tem um solo fértil aí para poder plantar outros projetos, para poder plantar uma atuação maior, para poder crescer nesse sentido. E aí a gente fala que planejamento e percepção das necessidades dos clientes são as nossas ferramentas. Por quê? Se a gente tem um planejamento muito bem definido, estrutura isso no começo do projeto, revisa, avalia os indicadores, identifica quais são os pontos de melhoria, a gente consegue atingir o resultado. E esse resultado, ele varia. Tanto que na Soma nós temos clientes de indústria, comércio, serviço,
e nós não atendemos empresas concorrentes. Então, a gente tem hoje 30 clientes ativos, cada um de um negócio diferente. E isso com atendimento diário, online, offline, de estratégia. Então, a gente tem que ter um planejamento muito bem estruturado, para no momento que alguma crise acontecer, a gente poder estar a postos para gerenciar esse movimento e atender a necessidade que o cliente nos traz. Fechando um pouquinho, né, já me encaminhando aí para o encerramento da nossa explanação inicial, para depois a gente discutir nas conversas, a gente fala um pouquinho da questão da reputação, credibilidade e a manutenção da imagem. Hoje, assim como em outros momentos da história, ela é o que garante a continuidade da empresa. Por quê? Não adianta eu dizer que eu sou e não conseguir provar isso, não conseguir comprovar para o mercado. Quem garante qual é a minha realmente reputação é o meu cliente, são as ações que eu já tive, são o que eu consegui construir em termos de trajetória. E isso, se a gente for falar de soma, nós somos uma empresa de 10 anos. 10 anos para o universo corporativo não é um grande período, né? A gente tem empresas de 100 anos atuando aqui na Serra e até mais. Então, não de comunicação, as empresas no geral. Mas 10 anos não é uma grande trajetória que nós temos. Porém, essa trajetória foi sempre construída em cima de uma reputação de credibilidade, de transparência, de justiça, de paixão, que são os nossos valores, né? De entregar para o cliente o que realmente a gente se compromete a fazer. Então, de ter, focar na estratégia. Isso é o que a gente se compromete e é isso que a gente entrega. E é isso que o mercado busca. O principal do nosso pensamento estratégico em termos de reputação é a gente conseguir identificar o que a gente realmente quer construir e ser verdadeiro com isso, conseguir entregar o que nós nos propusemos a fazer. Hoje, é isso que o mercado reconhece. A gente pode errar, com certeza nós erramos, mas a gente assume o erro e trabalha para corrigir. Busca soluções, não culpados. Isso a gente fala muito nos clientes, porque errar, ele vai acontecer, se trabalha para minimizar cada vez mais, mas é natural dentro de um processo, e não é o erro específico que vai comprometer uma reputação, e sim a forma como a gente vai resolver isso, né? Se a gente buscar soluções, a gente vai conseguir contornar. Finalizando, a gente coloca aqui que em tempos ruins de crise, as oportunidades se proliferam aos olhos dos mais destemidos, à procura de encontrar os mais dispostos e corajosos. Então, assim, eu diria que esse é o momento das relações públicas, é um momento que a gente tem percebido cada vez mais a necessidade de mercado de entender estratégia, de buscar posicionamento, tanto que nesses nossos 10 anos de trajetória, a gente teve clientes que há 3, 4 anos não estavam mais conosco e nesses últimos anos de pandemia retornaram, porque falaram, não, o que a gente precisa é ter estratégia, a gente precisa ter foco, a gente precisa dar continuidade aos cronogramas, a gente precisa fazer a coisa acontecer. E isso é o que a RP faz no dia a dia, né? A gente faz o planejamento, a gente identifica as necessidades e depois a gente consegue trabalhar na execução e sempre entendendo quais são os resultados que a gente busca, né? E trabalhando para melhorar eles cada vez mais. E um outro ponto muito importante também de relações públicas aí que a gente fala, né, que tem que estar disposto e ser corajoso, a nossa mão de obra, além de todo esse discurso que eu falo de estratégia, são as pessoas. Então, a gente precisa que as pessoas estejam dispostas e tenham coragem para buscar promover essa mudança também. E, claro, nosso papel enquanto RP é conseguir motivar elas para que também entrem dentro desse nosso contexto. Então, por isso a comunicação interna é tão importante, por isso o trabalhar as lideranças e fazer com que eles entendam o papel estratégico da comunicação é essencial, e por isso o impacto dessa pandemia, se a gente pode dizer que tem um impacto positivo, é que
cada vez mais a gente tem percebido que as pessoas querem fazer diferente, querem tomar ações diferentes dentro do ambiente corporativo. Então, é o nosso viés e é o nosso momento enquanto RP para a gente poder estar atuando nesse sentido. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agora, fico à disposição aí para a gente bater papo e entender também, trocar experiências dentro das empresas que vocês já atuaram, para a gente ver de que forma a gente pode contribuir. Acho que a Cris tem um recadinho agora. Pode seguir se tu quiser. Aí depois eu volto e finalizo. Tá bem. Carlise, vou só pedir para que tu encerre ali o compartilhamento da apresentação. Claro. Que a gente volta para a tela, o pessoal consegue nos ver. Foi. Certo. Acho que bem legal ver os dados, né? Até o aumento ali de faturamento bem impressionante, né? É bacana quando a gente consegue olhar por indicadores, por números, né? Que é algo que muitas vezes respalda mais o nosso trabalho, né? Temos aqui perguntas no chat. A Dani Caldas, como foi a abordagem para conseguir os primeiros clientes? Quais os pontos você destaca para agências que estão iniciando nessa situação de pandemia? Que bacana, né, a gente poder olhar para trás e lembrar dos 10 anos, a gente estava fazendo, nós estamos até com uma estagiária curricular esse ano na Soma, e ela está fazendo justamente a nossa campanha de 10 anos, então ela está fazendo todo o resgate, aí a gente começou a ver as fotos antigas de toda a trajetória. Como eu falei, 10 anos não é muito tempo, mas quando se trabalha intensamente e em comunicação, muita coisa acontece em 10 anos, né? Então, legal essa pergunta, Dani, porque faz refletir de como foi o começo, né? Eu sempre falo, a gente dá bastante palestra para estudante que está começando e estudando também e tem ideia de abrir empresa. Eu sou uma incentivadora, assim, de que as pessoas empreendam, que tenham os seus próprios negócios, ou que empreendam dentro das empresas que atuam, que também é uma forma importante, né, da gente promover a mudança. E assim, o começo nunca é fácil, né? Para qualquer coisa na vida, a gente sempre tem que ter paciência e planejamento. No nosso caso, nós planejamos a Soma 1 ano antes de colocar ela no mercado. Então, a gente fala tanto, né, da questão de planejar, de ter as coisas organizadas, de ter um plano de ação. A gente começou justamente assim. Então, tanto a Leila quanto eu, nós atuávamos em outras empresas. Eu lembro que, na época, o discurso de convencimento para a Leila resolver empreender comigo foi: a gente mora com os nossos pais, a gente não tem grandes despesas, a gente tem como, pelo menos, né, dar a volta e se manter um pouquinho se tudo der errado. E foi mais ou menos isso. E aí, o que acontece? A gente começou já planejando a empresa e já pensando, quem a gente conhece? Qual que é a nossa rede de relacionamentos? Porque a RP sempre tem uma rede de relacionamento, né? Então, qual que é o nosso foco de atuação? A gente já sabia que nós não queríamos trabalhar com eventos, a gente já sabia que o nosso foco seria assessoria corporativa, a gente começou a desenhar quais eram os produtos que a gente ia oferecer para o mercado e começou a entender, bom, quem são possíveis prospects aí para a gente poder trabalhar? Começou a mapear, fez uma apresentação, começou a fazer contatos, entender parcerias que a gente poderia atuar também. Desde sempre nós trabalhamos com parceiros, então, à medida que a gente vai ampliando essa rede, os clientes vão vindo ao natural, e aí um vai indicando o outro. Tem que ter meta, com certeza, tem que ter plano de crescimento, mas principalmente a gente tem que trabalhar as nossas imagens, né, a imagem da nossa empresa, a nossa reputação, que foi falado ali, né, no conteúdo que nós trouxemos, e a nossa rede de relacionamentos, porque é isso que vai justamente fazer com que a gente vá se tornando conhecido, vá crescendo, vá tendo um negócio e outro, e muitas vezes trabalhar em conjunto com outras empresas também.
Por exemplo, as RPs todas que trabalham conosco, elas também trabalham com outras empresas, elas têm outros movimentos aí também. Porque a ideia é o quê? Nós temos o nosso viés de atuação. Daqui a pouco, se elas querem trabalhar com eventos, por exemplo, nós não oferecemos esse serviço. Então, elas trabalham conosco em alguns serviços e trabalham em eventos com uma empresa delas, por exemplo, né? Então, na comunicação é possível a gente trabalhar muito com parcerias, e isso é uma fonte importante para trazer movimentação, né? Então, eu diria que planejamento, em primeiro lugar, um plano de ação bem estruturado, definir mercado, como se quer atuar, né? E ativar a rede de contatos, com uma boa apresentação, muito café de apresentação, muito, deixa eu te mostrar a empresa que eu estou pensando em trabalhar, e assim, assim, assado, e a coisa vai acontecendo. Então, é muito trabalho envolvido, com certeza, mas se a gente tem um posicionamento e está bem planejado, se colhe os frutos. Legal. Antes de seguir para a próxima pergunta aqui, eu quero só fazer um comentário, né? Eu tinha feito umas anotações aqui durante a tua fala, Carlise, e uma delas era para comentar justamente disso, né? De como vocês percebem hoje, o quanto vocês notam de mudança na percepção dos clientes nesses 10 anos de empresa, né? E acho que esse período de pandemia trouxe isso à tona, né? Certamente. Sim. Então, vamos lá para a próxima, da Sabrina Halpe. Carlise, com a crescente busca por um propósito no trabalho, tu acredita que áreas como Employer Branding e Employer Experience são novas áreas para os RPs se posicionarem? Tanto que nós, enquanto Soma, a gente já incorporou o Employer como um dos negócios da empresa, porque faz todo sentido, né? O que a gente quer na verdade, não deixa de ser comunicação interna, né? Só que a gente está dando um outro viés, que é associar a esse propósito que a pessoa tanto busca, e a gente tem buscado muito isso também enquanto ser, né? E a pandemia trouxe muito esse movimento de ressignificar, de entender o que realmente faz sentido e é importante, e dentro das empresas está funcionando nesse mesmo sentido. Então, eu diria que é, sim, um grande negócio, nunca deixou de ser, mas eu acredito que agora, com a pandemia, ele está sendo percebido como essencial, né? Porque as pessoas também perceberam que elas podem se reinventar, que daqui a pouco eu posso empreender, eu posso mudar de área, eu posso trabalhar num outro sentido, e aí fica cada vez mais difícil para as empresas tradicionais reterem as pessoas. Então, como que a gente consegue isso além do financeiro? É tendo projetos que realmente façam a diferença, e o Employer é o principal deles, né? Então, tanto que a gente teve ali, eu gosto muito do Starbucks Jobs, a gente usa muito como uma referência, e agora há pouco tempo o próprio Itaú lançou o Coração Laranja lá, que é o programa deles de Employer também, e a gente vai ver cada vez mais aqui no Brasil grandes corporações indo por esse viés, porque é o caminho, né? É uma tendência, e ninguém melhor do que comunicação e RP para poder atuar nesse sentido. Então, eu diria assim, para quem é apaixonado aí por comunicação interna, esse é um viés fortíssimo de atuação, tem muito por crescer. A gente percebe a diferença, nós temos 2 clientes que a gente já vem trabalhando isso há um tempinho, e a gente vê, assim, a percepção, a forma como as pessoas lidam uma com as outras já é diferente, como os problemas são resolvidos, mesmo as emergências, já se tem ok, vamos respirar e olhar na solução primeiro. Aí, como é que eu vou contribuir com essa solução? Então, o pensamento todo muda, né? A forma como a gente olha para o problema, ela é diferente. E isso facilita para que o ambiente corporativo seja cada vez mais harmônico. Parece lindo falando, mas a gente já tem cases de isso na prática, né? Então, claro, sempre vai ter uma pessoa ou outra que não vai se ajustar a essa cultura porque ela tem um outro viés de trabalho, mas aí ela já não está ajustada à cultura da empresa, ela vai buscar uma outra que tenha um viés mais próximo do que ela acredita. Então, assim, voltando no planejamento e na estratégia, o employer ele tem que ser muito personalizado, não adianta a gente querer
impor uma coisa num contexto que não tem nada a ver com aquela organização. Então, parte de muita pesquisa, dá muito mais trabalho fazer, porque tem que ter um entendimento. Eu lembro que teve um cliente que a gente começou a trabalhar, que foi uma semana, assim, de entrevistas, das 8 da manhã às 6 da tarde, tinha turno noturno. Então, assim, é um trabalho muito desgastante, porque ele é totalmente mental, analítico, né, de estratégia, mas é o que garante o resultado, porque aí tu tá olhando para o profissional como uma pessoa, como um ser lá dentro, e não simplesmente como mais um número, né? Então faz toda a diferença. Eu sou do viés da comunicação externa, mas esse projeto, assim, me encanta muito, porque a gente vê a diferença numa empresa antes e depois, né? Então eu digo assim, para quem gosta disso, para quem já tem esse viés e enxerga como uma oportunidade de trabalho, o campo está muito fértil, com certeza. Que legal. Eu acho que me chamou a atenção, Carlise, que tu comentou o quanto tem que ser personalizado, né? Tem muitas características específicas da organização e eu tenho estudado muito sobre isso e o que a gente vê é que hoje em dia tem um boom aí de trabalho de employer branding, né? Tem que ter muito cuidado com isso para realmente Sim. ser fiel, não só a cultura desejada, né? Mas é o que existe realmente, né? No dia a dia das pessoas. Porque se não for autêntico, não vai se sustentar, né? Não vai se manter. Vai durar por um período e depois as máscaras caem, como a gente fala, né? Comentário aqui da Andréia Ataídes. Sim, temos que aprender a usar e a ler os números, não somente em relação a questões financeiras, mas os relacionados à gestão de dados e à tecnologia. Quando a gente fala de comunicação estratégica, né, do RP ser estratégico, a gente está lidando com a gestão da empresa. Por isso, inclusive, que a minha primeira especialização foi gestão empresarial, não só para a gente poder conceber a nossa empresa, mas também para a gente entender como que o empresário pensa, né? Então, enquanto comunicação, a gente tem que ter a mesma cabeça que ele para poder dizer, olha, faz sentido tu ter uma comunicação estratégica porque ela vai te trazer um retorno futuro. Faz sentido tu ter um projeto de employer porque tu vai ter menos turnover, tu vai ter mais profissionais, tu vai conseguir produzir mais, tu vai conseguir que as pessoas fiquem, né? Que elas tenham qualidade de vida, então vai te reduzir várias outras despesas, porque para o empresário o que importa é o resultado final, né? Ele quer que tudo funcione bem, mas ele olha a lucratividade. Então, a gente tem que também considerar isso e, em termos de comunicação, estabelecer indicadores que nos possam depois argumentar com eles também o quanto que o projeto fez a diferença. Queria complementar aqui também, vocês estão falando de employer branding, assim, eu já tive um pouco de experiência nessa área também, e o que eu sinto, assim, que o mercado está cada vez mais escasso de talentos, assim, para as empresas também contratar. Tem muita competição, e as pessoas já estão nos lugares que elas querem estar, elas escolhem onde elas querem estar pelos valores delas, então, tanto o employer branding para dentro, né, de valorizar o colaborador e a jornada desse colaborador, do início dele, e toda essa trajetória dentro da empresa é importante, como que eu vou comunicar para fora para atrair novos talentos para a empresa, né? Eu trabalhei quase 2 anos com esse tema, mas mais voltado para o externo, né? Para os conteúdos que eu crio, o que é de valor para a minha empresa, o que é pilar na minha empresa, que é atrativo para eu atrair novas pessoas para a empresa, assim, mas sempre com essa transparência que tu comentou, né? A gente sempre tem que falar algo que é verdade, que acontece na realidade, não adianta fazer ali uma publicidade, que é ótimo trabalhar no lugar, né? E quando vai ver, tem um monte de gente reclamando de muitas coisas. Então, acho que tem que ser sempre muito transparente. E as pessoas, eu trabalhei 2 anos e meio em atração de talentos, então eu percebo muito que as pessoas, antes de se candidatar numa vaga, elas vão pesquisar sobre a empresa, elas vão ver comentários sobre a empresa, elas vão ver o que as outras pessoas falam. Então, o quanto é importante a gente se posicionar, a empresa se posicionar na internet, nas redes sociais, nos canais de comunicação, né? O que ela valoriza, né? Trazer os depoimentos dos funcionários dela. Então, esses pilares de comunicação para atrair talentos é muito estratégico e eu vejo que está cada vez mais forte isso. Hoje, na empresa onde eu trabalho, a gente tanto olha para
claro, é um processo, né, porque é tudo muito grande, mas para comunicação interna e institucional e também a parte do employer branding, porque são coisas diferentes, né? Elas se complementam, mas são frentes muito diferentes e elas precisam estar em sintonia, né? Não adianta o institucional lá publicar uma coisa, né? Comunicar uma coisa, a comunicação interna outra, e aí se tem um canal separado ou junto com o institucional para o employer branding falar de outra coisa, sabe? Então, tem que estar tudo muito conectado. E eu vejo que o desafio, assim, de empresas grandes, né, é conectar tudo isso, porque muitas vezes são áreas que ficam distintas dentro da empresa, né, que é no meu caso, por exemplo. Então, assim, é um desafio fazer essa ponte entre todas as áreas para que tudo esteja em sintonia. Então, tem que estar... E geralmente tem um profissional de comunicação em cada uma dessas frentes, né? Tocando essas frentes. E eles têm que estar muito em sintonia para isso acontecer, sabe? A gente está nesse processo, já melhorou muito, assim, mas eu vejo que é uma sintonia que precisa acontecer entre todas as frentes. Não pode só olhar para um e esquecer dos outros. É uma coisa meio 360, assim. E por isso, nas habilidades ali dos RPs e nas possibilidades de atuação, a gente coloca como integrador, né? Integrador entre áreas, integrador entre estratégias, porque a gente tem essa veia de conseguir olhar o todo, né? E entender que, bom, mesmo que a gente tenha estratégias diferentes ou os nossos públicos são diferentes, a gente tem que falar a mesma coisa, porque a empresa é a mesma, né? A forma como a gente vai comunicar, ela vai variar. Vamos ajustar a linguagem, vamos usar outros canais, mas a nossa comunicação, ela tem que ser unificada. Então, cada vez mais esse papel de integrar, ele é essencial. Carlise, numa empresa que eu fiz estágio ainda durante a faculdade, eles vendiam muito a comunicação externa. Então, a comunicação externa era perfeita. Porém, da porta para dentro, era uma outra situação, assim. E como equilibrar essa situação? Que eu ainda era estagiária, né? Então, não podia dar tantas sugestões. Mas, quando eu saí dali, as próximas estagiárias me relataram que seguiu a mesma situação. Que enquanto não mudasse nosso consentimento ali, era que enquanto não mudasse a diretoria, não iria mudar talvez o posicionamento para os funcionários, porque os funcionários eram apaixonados em trabalhar naquele local, mas não se sentiam valorizados, enquanto o resto ali dos outros mais valorizados vendia muito bem para fora, né? Mas a parte de dentro dos funcionários não era equilibrada essa questão. Graças a essa pandemia, como eu comentei, né, os gestores começaram a se dar mais conta que aquele nosso discurso do foco no cliente, ele não é só o cliente externo, o nosso cliente são todos os públicos que estão envolvidos com a nossa organização, né? Então, quando a gente falava tanto em cliente, o olhar que a gente tinha era muito marketing, justamente para a gente buscar o negócio, né? Buscar a venda, buscar tudo isso. E com essa crise toda de mão de obra, de pessoas, de conseguir produzir o que o nosso cliente está precisando, a gente percebeu, e no caso os gestores começaram a perceber também, que é isso, não adianta eu ter o pedido e não ter quem vai produzir. Então, o cliente interno, ele começou a ser enxergado de uma forma diferente. É claro que aqui a gente está falando de administração, de gestão, então nós temos 9 níveis, né, de gestão aí de empresas. Tem muitas empresas que estão ainda nas iniciais, mas com a pandemia, várias delas, e até acho que umas 2 semanas a gente teve uma reunião com um cliente nosso, que em questão de 2 anos eles saíram do nível 2 para o nível 5, assim, de gestão empresarial. Por quê? Porque a necessidade fez a evolução precisar acontecer, né? E eu acredito que muitas empresas tiveram essa mesma necessidade na pandemia para se manter, para reter pessoas, para que a coisa começasse a acontecer, e isso foi uma oportunidade para que se pudesse trabalhar a gestão dessa forma mais estratégica. Eu vejo, claro, daqui a pouco tu atuando como uma estagiária, talvez tu não tivesse tanto acesso à gestão para poder propor essas questões. E outra, né, não é também em todas as empresas que a gente vai conseguir executar o que a gente gostaria.
Claro que eu penso sempre que é nosso papel, principalmente nós enquanto assessoria e quando a gente trabalha como consultoria, apresentar as possibilidades, né? Porque nós somos os especialistas em comunicação. Então, é nossa responsabilidade dizer, olha, a tua empresa está assim, ela poderia ser dessa forma, mas cabe a ti, que é o gestor, aceitar isso e querer promover a mudança, né? É uma decisão estratégica, é uma decisão de gestão, mas eu penso que nós, enquanto profissionais de comunicação, a gente tem um papel importante aí de poder apresentar esse universo, né? Existe essa possibilidade, existe essa realidade. Você quer ou você não quer, né? A tua empresa pretende estar num futuro aí melhor posicionada, se desenvolver. Bom, então a gente vai ter que trabalhar de uma forma diferente, porque senão qual que é a tendência? Mesmo as pessoas gostando de trabalhar, elas vão buscar trabalhar em um outro lugar que elas também gostem de trabalhar, mas tenham mais reconhecimento, né? Então, a não ser que a empresa mude, as pessoas vão acabar mudando de empresa. Então, é uma consequência. Mas, só reforçando, né, o nosso papel enquanto comunicação, eu penso que é sempre apresentar essas possibilidades, para que depois o gestor, talvez não seja nem naquele momento, mas ele vai ficar com aquilo, vai pensar, daqui a pouco outra pessoa vai falar também, e aí pode ser que no futuro as coisas também mudem, né? Eu tenho Opa. Eu tenho uma pergunta, falando assim de employer branding para fora, assim, para o mercado, né? Muitas empresas têm 2 canais, né? Um canal institucional e outro para a marca empregadora. Outras falam sempre no mesmo canal, e tem um canal que fala tanto de temas de marca empregadora quanto institucional. No teu olhar, né? O que tu acha que é mais adequado, assim, para o posicionamento da empresa? Como eu citei ali, eu acredito muito na filosofia que a Starbucks segue, né? Que é ter os canais corporativos aí mais voltados para mercado e tem o Starbucks Jobs, que é específico daí para trabalhar como marca empregadora. Tanto porque as pessoas já buscam esse canal quando elas querem saber da empresa, querem entender como é que funciona. E tem casos, não é o da Starbucks, mas tem casos de empresas que a gente estuda que o canal, que seria o interno, ele tem mais acessos e mais movimentação, engajamento do que o externo, porque o externo ele acaba sendo muito comercial, produto, mercado, cliente. E quando a gente está falando de canal de valorização de pessoas, as pessoas querem ver o que é para elas, né? Vez ou outra é legal eu saber o que é mercado e o que está envolvido nisso, mas importa mesmo saber o que é para ela, né? Então, a gente está falando basicamente de segmentar uma coisa que é massiva, né? Se a gente pensar, vamos pegar Instagram, se a gente pensar no Instagram, ele é aberto a todos, mas a gente está segmentando a atuação dele, transformando ele para que ele seja voltado para os profissionais. E não só para os profissionais, mas para os familiares dos profissionais e para aquelas pessoas que enxergam aquela marca como uma referência. Ah, eu gostaria de trabalhar lá, então eu já começo a acompanhar, eu já começo a entender. Então, na nossa percepção, o ideal é que se trabalhe com canais separados, porque aí tu consegue otimizar isso. E de tempos em tempos tu faz um link, né? Então, naquele que é corporativo, tu chama para o que é específico para as pessoas e algumas coisas corporativas também tu insere no das pessoas, só que com uma periodicidade muito menor, né? Justamente porque ali o foco é outro. Definir muito bem qual é o foco dessa ferramenta é essencial. Muito obrigada. Nada. Vamos ver aqui no chat. Não temos mais comentários ou perguntas. Carlise, eu queria te pedir para encerrar esse nosso bloco, né? Uma dica, que tu desse alguma dica aí bem livre para os futuros relações públicas, pessoal que está na graduação, está encerrando a graduação, enfim, o que tu quiser passar de dica aí com a tua experiência. Claro. Bom, eu como apaixonada, né, por RP e pela comunicação, eu sempre falo que não poderia ter escolhido outra profissão, com certeza está tudo no lugar aí na minha atuação profissional.
E a primeira dica é essa, né? Eu acho que a pessoa tem que entender qual que é o viés dela de trabalho. Mesmo dentro da comunicação, mesmo dentro de RP, a gente tem muitas possibilidades. Eu sempre soube que evento não era para mim. Nunca gostei, eu gosto de ir, de participar, mas eu não gosto de estar nos bastidores, de organizar, não gosto daquele negócio que, ai meu Deus, vai dar errado isso aqui, aquilo lá, não sei o quê. Não, esse não é o meu mundo. Então, assim, o principal é identificar qual que é o viés, o que eu realmente gosto de fazer, né? Porque aí a gente já trabalha com paixão, a gente trabalha sabendo o que a gente quer e a gente vai sempre promovendo a mudança. Outra dica, vou pegar algumas, né? É nunca deixar de estar pesquisando, estudando, vendo referências, trocando com colegas, não ter medo de perguntar, eu não sei isso, quem é que sabe que poderia me dar uma dica? É muito importante em comunicação a gente ter essa rede. Eu fico super feliz, às vezes a gente dá umas palestras, daí anos depois alguém nos busca e fala assim, aquele dia tu falou sobre não sei o que, eu fiquei pensando, daí eu fiz o meu TCC em cima disso e agora eu queria fazer uma entrevista. Então, assim, comunicação é muito isso, né? É a gente poder entender, employer que a gente está falando agora, que é um assunto de momento, nós já falamos há 3, 4 anos sobre isso. Daqui a pouco, o que vai estar surgindo no futuro? Então, a gente tem que estar sempre olhando para o mercado e para as necessidades. O nosso papel enquanto comunicação é poder levar soluções. Então, quando a gente fala de relações públicas, a gente gerencia relacionamento de todos os públicos, sejam eles internos, externos, a empresa com os seus próprios, né, níveis de gestão com outras empresas. Então, o nosso universo de atuação, ele é gigantesco. Por isso que é importante a pessoa identificar, o que eu realmente gosto de fazer. E daqui a pouco, assim, se não sabe ainda, vai testando, faz um pouco de uma coisa, um pouco de outra, para entender aquilo que realmente brilha os olhos e depois ela começar a atuar. E outra coisa muito importante, dê valor ao teu trabalho, porque não vai ser o cliente que vai dizer, nossa, vocês fazem um trabalho tão maravilhoso, eu quero pagar o dobro. Valor financeiro, eu falo. Por quê? O nosso mercado, ele varia muito. Tem empresas que cobram A e tem empresas que cobram Z. Então, não tem como a gente ter esse balizador se nós não valorizarmos o nosso trabalho, né? Então, a gente tem que pensar assim, o quanto que eu estou promovendo de mudança dentro dessa empresa, o quanto que essa empresa está ganhando com o meu trabalho ou deixando de perder, e a gente tem que colocar valor ao nosso trabalho, sim, né? Cada vez mais, eu digo assim, quem está começando, alguém ali me fez uma pergunta, não me lembro agora mais o nome, acho que foi a Dani, se eu não me engano, está começando, não pensa assim, eu estou começando, então eu vou fazer um valor, metade do valor de mercado. Não. Tu tá começando, qual que é a tua bagagem? Qual que é a tua experiência, né? Daqui a pouco pensa numa estratégia, eu vou trabalhar 3 meses um valor menor para ter uma degustação e me conhecer, depois a gente trabalha um valor cheio, porque a gente tem que dar valor ao nosso trabalho, né? E mostrar que realmente faz a diferença dentro das empresas. Então, basicamente é isso, né? Porque a gente, e até para vocês que estão entrando agora na gestão, né? A gente fala tanto em reconhecimento, em importância e tudo mais. Eu penso que isso são as nossas ações no dia a dia que trazem esse reconhecimento, né? A gente tem que mostrar a nossa reputação enquanto profissional, mas que a gente realmente está entregando algo que tem valor para o cliente. E, nossa, é o que a gente fala, né? Se for olhar ali pelos números de faturamento, pelos números de crescimento de mercado, se tu trabalha bem estruturado, o cliente vai reconhecendo. A gente tem cliente de 8 anos de soma, e nós temos 10, né? E a nossa ideia nunca foi ficar para sempre no cliente, mas tem alguns que realmente o casamento é muito duradouro, então a gente vai mantendo. Mas isso também valoriza, né? Isso também mostra que ele entende a necessidade e a importância de manter o trabalho dentro desse tempo todo aí de mercado. Basicamente é isso, falei um monte. Espero ter contribuído aí com vocês. Obrigada pelo convite novamente, né? Sucesso aí para toda a diretoria e no que a gente puder contribuir, estamos sempre à disposição. Ótimas dicas, muito obrigada, Carlise, pelo teu tempo, por ter aceito esse convite.
E devolvo agora a palavra para a Cris. Convidamos os presentes para o evento RP Mitos e Verdades, da BRP Nacional, que ocorrerá nos dias 1, 2 e 3 de dezembro. O link para inscrições também está no chat. Agradecemos também a presença do presidente do Sistema Conferp, Marcelo Tavares, que estava presente no evento. Reforçamos também o convite para participarem do sorteio de uma associação ou renovação na BRP. O link está na descrição do vídeo e o sorteio será feito amanhã pela manhã. Finalizamos o evento e agradecemos a todos os presentes, em especial nossa convidada Carlise de Barba, por essa oportunidade de conhecer como está o mercado de RP em tempos de pandemia. Gente, estamos acabando, então, o nosso evento de hoje. Cris, muito obrigada por ser a nossa mestre de cerimônias. Bianca, parabéns. Agora é tudo contigo. Eu estou quietinha aqui no meu canto, ó, já sem falar, porque é para chegar chegando mesmo. Essa é a ideia. Sabrina, Kimberly, Jéssica, Vida Longa, BRP, Carlise, querida, né? Nem preciso dizer o quanto tu é estimada por mim, eu tenho um orgulho imenso de te conhecer e de ter como associada aqui, como empresa, né? Como profissional. A Leila aqui também presente no chat, a sócia maravilhosa. Leila, um beijo para ti. Muito obrigada pela presença de todos. Então, reforçando o convite da Cris aí, Trilogia RP, Mitos e Verdades, segunda edição, semana que vem, 1, 2 e 3 de dezembro. Não é uma data aleatória, 2 de dezembro, Dia Nacional das Relações Públicas, e a gente vai fazer esse evento aí com muito amor, com muito carinho, sobre diversidade no dia 1, equidade no dia 2, e realidade no dia 3. Então, por que a gente vai falar sobre isso? Porque é importante falar de diversidade, e diversidade de gênero, de idade, de sexo, de cor, de diversidade. Falar de equidade também, dessa presença cada vez mais feminina, e eu não preciso dizer nada, é só olhar para essas imagens aqui presentes. Mas no terceiro dia a gente vai falar da realidade. Ok, sabemos que a diversidade é importante, que a equidade é importante, mas isso acontece no nosso mercado? A comunicação está preparada para isso? Gente, a gente vai ter convidada do Amapá falando, a Abigail aqui, que é lá do Maranhão, a gente tem convidados de Minas Gerais, de São Paulo, daqui do Sul, Andréa Taídes, também uma das convidadas. Então, assim, é diversidade total, total mesmo. Mais uma vez, então, muito obrigada pela presença de todos. A gente vai encerrar essa noite. Um brinde às novas meninas, né? Com café mesmo, com o Fantástico Mundo RP. Um brinde a todas vocês. E semana que vem, espero vocês para a gente comemorar o Dia Nacional das Relações Públicas no Trilogia RP. Um beijo, boa noite para todo mundo.